Fala, meu amigo, tudo bem? Se você caiu aqui no meu canal, o algoritmo te jogou no lugar certo. Provavelmente você está estudando para o Enem, praticando, fazendo aí as suas leituras e olha, acabei de preparar um vídeo bacana. Você sabia que existem pelo menos 5 tipos de perguntas específicas no Enem? Se você souber dominar essas perguntas, com toda certeza você vai aumentar as chances de acertar essas questões. Então fica aqui nesse canal, aproveita que tem uma playlist específica voltada para a redação do Enem e essa playlist nova que eu acabei de criar para falar só sobre questões relacionadas ao Enem. Olha, já vou te adiantar, o vídeo é longo, é uma aula, então eu vou detalhar para vocês aqui, os 5 tipos de perguntas que você encontra no Enem. Conteúdo raro de se ver aí na internet, tá bom? Eu sou o professor Davi Peixoto, estou fazendo uma série de vídeos para te ajudar a gabaritar e a ter os melhores resultados aí no Enem. Muito obrigado pela sua audiência, forte abraço e seja bem-vindo ao meu canal. Pois bem, pessoal, hoje nós vamos falar sobre interpretação do texto, ou melhor dizendo, interpretação das questões do Enem. Você sabia que são 5, pelo menos? Olha só, são elas questões de compreensão literal, questões de inferência, interpretação, análise crítica e questões de intertextualidade. Se você está estudando para o Enem, se você quer aumentar suas chances de gabaritar, fica aqui nesse vídeo que eu vou ensinar. E outra, eu vou dar exemplos de 2023 e você vai ver se faz sentido ou não. Espero que esse vídeo te ajude. Vamos lá? Vamos ao primeiro tipo de pergunta, compreensão literal. Vamos lá. Todas as questões, os tipos de questões serão divididas em 3. Definição, palavras-chave e estratégias de resolução. Quando eu falo de definição, eu digo que questões de compreensão literal pedem que o aluno extraia informações diretas no texto. Está lá no texto. Você vai encontrar a resposta tal qual a pergunta está fazendo. Palavras-chave. Veja se tem diretamente, se você... a questão está diretamente apresentada. Vê se a alternativa ela é possível responder segundo o texto e não segundo a sua imaginação, segundo o seu conhecimento prévio, segundo a sua interpretação. Não, é segundo o texto. A informação, ela geralmente está explícita, está muito clara para você. E por último, estratégia de resolução. Como é que você vai resolver essa questão? Primeiro, fazendo uma leitura atenta para localizar a resposta exata, evitar interpretações desnecessárias e, detalhe, veja se você consegue grifar a possível resposta. Se a possível resposta estiver no texto e você conseguir grifar, muito provavelmente você está diante de uma questão de compreensão literal, certo? Já já a gente vai ver um exemplo. Questões de inferência. Exige que o aluno deduza a resposta a partir de informações implícitas no texto. Nesse caso, a resposta não vai estar lá para você grifar. Você pode até grifar alguma coisa e dizer assim, isso daqui está implícito. Essa informação é implícita, está dentro desse contexto. Você, normalmente, perguntas de inferência vão fazer você inferir acerca de algo, vão fazer você deduzir. O texto vai sugerir uma interpretação para você, sugerir um caminho que você vai conseguir criar uma ponte. Certo? Normalmente essas perguntas dizem tal questão implica em fazer isso, isso e aquilo. Se implica, mas o texto está dizendo que realmente acontece? Não. Então você é quem vai fazer uma inferência. Você é quem vai chegar a uma conclusão a respeito da
própria pergunta. E por último, estratégia de resolução, identificar as pistas, buscar o sentido oculto e eliminar opções que são literais. Se tiver opção lá que você consegue grifar e está literal demais, então sai fora, porque trata-se possivelmente de uma questão de inferência. Uma análise crítica. A análise crítica pede que o aluno avalie ou reflexione sobre o impacto de uma ação ou evento no texto. Querido, grave isso daqui, ó. Impacto de uma ação ou evento no texto. Você vai me agradecer, você vai digitar aí nos comentários. Davi, obrigado, porque eu compreendi. Questões de análise crítica tratam de uma ação, de um impacto de uma ação ou de um evento. Palavra-chave vai falar sobre avaliação, análise, o impacto, as consequências, certo? Preste atenção. Estratégia de resolução, identificar a ação, refletir sobre o impacto e eliminar opções que não envolvem um julgamento crítico. Vai exigir que você tenha criticidade, que você tenha aí um critério, que você tenha um posicionamento ou que você tenha a capacidade de julgar o autor do texto, certo? Vamos para o próximo. A interpretação, ela envolve a compreensão profunda do sentido do texto, incluindo intenções e metáforas. Ou seja, quando o texto, a pergunta exige de você uma imersão, uma profundidade, uma reflexão sobre aquela palavra, que normalmente é uma palavra que está sendo usada no sentido metafórico, ou que vai demonstrando a intencionalidade do autor, provavelmente você está diante de uma questão de interpretação. Normalmente, você vai interpretar vai ter que interpretar o que o autor quer dizer. Às vezes, a própria pergunta já dá a dica, de acordo com o texto, o que o autor quer dizer com a afirmação tal. Já é de interpretação, tá? Às vezes, na maioria das vezes, o sentido está implícito, está escondido. Você vai ter que mergulhar e tentar captar aí qual é a intenção do autor. Qual é a estratégia para resolver esse tipo de pergunta? Identificar metáforas, compreender o sentido por trás das palavras e evitar uma leitura que seja literal, certo? Talvez uma das autoexplicativas, intertextualidade, né? A definição: questões pedem que o aluno relacione dois textos ou um texto com um contexto histórico, cultural ou social. Veja, se normalmente tem uma característica lá, abre aspas, e aí ele vem com uma citação, sei lá, de uma lei, de um filósofo, de um poema, né? De um trecho de um livro clássico da literatura, por aí você já vê, intertextualidade. Palavra-chave, relaciona. Normalmente a questão pode falar, relacione as ideias do autor com o texto tal. Qual das questões abaixo, das alternativas abaixo, relaciona-se com a ideia do autor? Então ele faz uma comparação, uma associação, ele mostra que há uma conversa, um diálogo entre os textos, são as palavras-chave. Estratégia de resolução, identificar os elementos comuns entre os textos. Se estão apresentando dois textos, é porque existe algo em comum entre esses dois textos. E aí você vai eliminar opções que tratem os textos de forma isolada. Normalmente, os textos são colocados um embaixo do outro, um do lado do outro, às vezes até 3 textos, justamente para que haja uma conexão entre eles. E às vezes uma alternativa isola esse texto e esse isolamento já quebra a intertextualidade, certo? Agora nós vamos fazer a aplicação dessa minha teoria para ver se faz sentido. Se você ficou comigo até aqui, que é a introdução do vídeo, eu peço que você
já compartilhe esse vídeo, inscreva-se aí no nosso canal e, acima de tudo, faça comentários, faça sugestões. Se o vídeo está ficando legal, está bacana, dá um ok. Eu, Davi, estou gostando, poderia melhorar aqui, não faz sentido. Qualquer comentário que você fizer. Haters também são bem-vindos, tá bom? Pode fazer comentário que a gente está aqui para melhorar. Agora, sem mais delongas, vamos para a prática. Olha lá, eu trouxe aqui então a questão de número 89 do caderno amarelo do Enem de 2023. E aí, para você não ficar recuperando, tentando achar aí, eu já coloquei, fiz um painel aqui com as 5 tipos de questões, as 5 definições. Vamos ao texto? O texto diz o seguinte: o maceiro, a mulher e 4 filhos, dormindo numa tapera de 4 paredes de caixão coberta de zinco. A água no mangue, na maré cheia, ia dentro de casa. Os maruins, de noite, encalombavam o corpo dos meninos. O mangue tinha ocasião que fedia e os urubus faziam ponto por ali atrás dos petiscos. Perto da rua, lavavam couro de boi, pele de bode para o curtume de um espanhol. Morria peixe envenenado e quando a maré secava, os urubus enchiam o papo, ciscavam a lama, passeando banzeiros pelas biqueiras dos mocambos no Recife. O que nós vamos fazer agora? Ler a pergunta e tentar identificar se estamos perante a uma compreensão literal, inferência, análise, interpretação ou intertextualidade. A aglomeração urbana representada no texto resulta em conservação do meio rural, crescimento da vegetação ciliar, interferência do espaço geográfico, equilíbrio do ambiente das cidades, controle da proliferação dos animais. Com base na leitura e nas alternativas, eu vou dar um tempinho para você eliminar 4 das nossas opções aqui, de tipo de pergunta. Valendo! Se for compreensão literal, as questões de compreensão literal pedem que o aluno extraia informações diretamente do texto. Então, segundo o texto, eu consigo dizer assim, a aglomeração urbana representada no texto resulta em. O que ele está querendo dizer é isso, a aglomeração representada no texto, ou seja, segundo o texto. Aqui eu já tenho uma dica. Eu desconfio que seja compreensão literal. E você? Você também achou que é compreensão literal? E por quê? Vamos fazer aqui essa dica. Leitura atenta para localizar a resposta exata, evitar interpretações desnecessárias. Veja se você consegue grifar a possível resposta. Primeiro, o texto é uma grande descrição. O texto descreve um lugar. Né? Esse lugar tem mulher, tem um homem maceiro, tem 4 filhos, tem uma casa de parede de madeira coberta de zinco, aí tem água de mangue, certo? Tem animais, tem o mangue, tem pessoas curtindo couro de boi, tem os peixes que morrem, tem os urubus que ficam por ali. Ou seja, nós temos a descrição de um local. A alternativa A diz assim: conservação do meio rural. Em algum lugar o texto fala de conservação de meio rural? Não fala de conservação do meio rural. O texto fala de crescimento da vegetação ciliar. Em algum momento existe a palavra crescimento ou vegetação. Interferência do espaço geográfico. Nós estávamos falando de uma descrição de um lugar. Se você for ver, o maceiro, a mulher e 4 filhos dormindo numa tapera de 4 paredes de caixão. Aqui dá a ideia de estreitamento, né? Olha o tanto de coisa que vai acontecendo nesse cenário. A gente tem
essa família dormindo, a gente tem a água do mangue, a gente tem a maré que entra na casa, ou seja, se ela está entrando na casa é porque a casa não tem muito onde ficar. Ela está muito próxima da água, né? Muito próxima da água. Os maruins de noite machucavam as crianças, o mangue tinha a ocasião que fedia, ou seja, há uma descrição de um aperto, de um local. Então, muito provavelmente, está falando de espaço geográfico. Faz sentido? Equilíbrio do ambiente das cidades. Fala de equilíbrio aqui o texto? Muito pelo contrário, está falando de desequilíbrio, né? E por último, controle de proliferação dos animais. Não se fala de controle de proliferação. E aí, você já tem a sua resposta aqui? A resposta, naturalmente, é compreensão literal. E nós vamos entender o porquê que ela é literal, tá? Primeiro, ela é literal porque o texto descreve a vida em uma área de mangue com poluição e condições de vida precárias, mencionando o impacto no ambiente e na saúde dos moradores com urubus e peixes mortos. Ou seja, não é local de todos estarem juntos. Urubu de um lado, peixe do outro e famílias em um outro local. Esse é o modelo ideal, isso é o que se espera. Mas aí não, todos estão juntos. Então o texto ele não é metafórico, o texto é literal. Veja, alternativa A, conservação do meio rural, o texto não sugere que o meio rural está sendo preservado, ao contrário, há menção de poluição e danos ambientais. Alternativa B, crescimento da vegetação ciliar, o texto não faz referência a crescimento de vegetação. Equilíbrio do meio ambiente das cidades, o ambiente é descrito como degradado e poluído, e não equilibrado. E por último, controle da proliferação dos animais. O texto menciona urubus e outros problemas ambientais, mas não indica que há um controle sobre isso. A, B, D e E. Só restou a questão, a alternativa C. Olha aqui. Veja se você consegue grifar. Equilíbrio do ambiente, interferência do espaço geográfico. A gente vê o tempo todo, dormindo numa tapera, 4 paredes cobertas de zinco. Então aqui, eles já estão em um local no espaço geográfico. A água do mangue, é a região do mangue, ou seja, próxima ao mar, próxima à casa que ali está também. Ou seja, o texto todo vai fazendo uma descrição e você consegue grifar trechos geográficos. O mangue é geográfico. Perto da rua é geográfico, certo? Quando a maré secava, olha só, a maré secou, deixou ali no espaço geográfico, certo? A lama é um espaço geográfico, certo? Passeavam pelas biqueiras também é um espaço geográfico. Portanto, interferência do espaço geográfico é a alternativa correta. Questão de número 42. Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Ceará desenvolveu um dicionário para traduzir sintomas de doenças da linguagem popular para os termos médicos. Defruço, chanha e piloura, por exemplo, podem ser termos conhecidos para muitos, mas durante uma consulta médica, o desconhecimento pode significar um diagnóstico errado. Isso, abre aspas, isso é um registro histórico e pode ser muito útil para os estudos dessas comunidades na abordagem médica delas. É, de certa forma, pioneiro no Brasil, sem dúvida, um instrumento de trabalho importante, porque a comunicação é fundamental na relação médico-paciente. Fecha aspas. Avalia o reitor da instituição. A pergunta diz: ao registrar em usos regionais de termos da área médica, pesquisadores apontaram erros motivados pelo desconhecimento da variedade linguística. Os pesquisadores explicaram problemas provocados pela incapacidade de comunicação
os pesquisadores descobriram novos sintomas de doenças existentes na comunidade. Os pesquisadores propiciaram melhor compreensão dos sintomas dos pacientes e, por último, os pesquisadores divulgaram um novo rol de doenças características da localidade. Bom, vamos lá. A pergunta, ela é literal? Será que ela é literal? É segundo o texto? O texto está dizendo alguma coisa? Ou é segundo os pesquisadores? Uma coisa é o que o texto diz, outra coisa é o que os pesquisadores estão mostrando por meio do texto. Certo? Exige do aluno que ele deduza uma resposta a partir de informações implícitas. Existe algo implícito aqui? Observe se a questão é de compreensão literal, se ela é de inferência, se ela é de interpretação, de análise crítica ou intertextualidade. E aí, você acertou? Essa foi a sua resposta? Análise crítica. Por que essa pergunta é de análise crítica? Trata-se de uma questão de análise crítica, onde o aluno deve avaliar o impacto da ação descrita, que é a tradução de sintomas no diagnóstico médico. Existe uma ação aqui, ó. Onde é que está? Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Ceará desenvolveu. Então, a gente tem um sujeito praticando uma ação. Lembra? A nossa dica aqui, ó, pede que o aluno avalie ou reflexione sobre o impacto de uma ação ou de um evento no texto. Portanto, se existe alguém fazendo algo, é uma ação e existe um impacto sobre isso. A pergunta diz, ao registrarem os usos regionais de termos da área médica, qual é o impacto desse registro? Em outras palavras, é isso que ele está dizendo, certo? O foco está em entender as implicações da tradução dos termos populares para médicos e como isso melhorou a compreensão dos sintomas. Então, nós vamos eliminar algumas questões. A alternativa A refere-se ao desconhecimento da variedade linguística, o que não é o foco principal. Eles até poderiam ter desconhecido, em certo momento, essa variedade linguística, porém, eles tomaram conhecimento, tanto é que desenvolveram um dicionário. Portanto, o texto não fala sobre o desconhecimento da variedade linguística. Fora. Incapacidade de comunicação não é um problema resolvido diretamente. Ou seja, o texto não fala que há uma incapacidade na comunicação entre médico e paciente. Alternativa C. Novos sintomas não foram descobertos. A descoberta de novos sintomas também não. Melhoria na compreensão dos sintomas, que é o foco da tradução, está diretamente mencionada ao impacto. Portanto, qual é a alternativa? A alternativa D. Proporcionaram melhor compreensão dos sintomas dos pacientes. Você está diante a uma questão de análise crítica. Tá certo? Faz sentido para você? Você acertou? Vamos para a próxima. De quem é esta língua? Questão do número 45. Uma pequena editora brasileira, a Urutau, acaba de lançar em Lisboa uma antologia antirracista de poetas estrangeiros em Portugal, com o título Volta para a Tua Terra. O livro denuncia as diversas formas de racismo a que os imigrantes estão sujeitos. Alguns dos poetas brasileiros antologiados queixam-se do desdém com que um grande número de portugueses acolhe o português brasileiro. É uma queixa frequente. Aqui em Portugal eles dizem que nosso português é errado, que nós não falamos português. Escreve a poetisa paulistana Maria Giulia Pinheiro. Para concluir, abre aspas.
Se a sua linguagem, a lusitana, ainda conserva a palavra da opressão, ela não é mais bonita do mundo. Ela é uma das mais violentas, fecha aspas. O texto de Agualusa tematiza o preconceito em relação ao português brasileiro. Com base no trecho citado pelo autor, infere-se que esse preconceito se deve à alternativa A, à dificuldade de consolidação da literatura brasileira em outros países, aos diferentes graus de instrução formal entre os falantes da língua portuguesa, à existência de uma língua ideal, que alguns falantes lusitanos creem ser falada em Portugal, ao intercâmbio cultural que ocorre entre os povos dos diferentes países da língua portuguesa, e a última, a distância territorial entre os falantes do português que vivem em Portugal e no Brasil. E aí você vai escolher uma das possibilidades aqui para definir qual é o tipo de pergunta. E aí, acertou? Intertextualidade. Por que intertextualidade? Questões pedem que o aluno relacione dois textos ou um texto com um contexto histórico, cultural ou social. O que a gente tem aqui, gente? Abre aspas. É um trecho aqui da antologia, não é? Aqui em Portugal eles dizem que nosso português é errado, que nós não falamos português. Fecha aspas. Escreve a poetisa paulistana. Olha aqui, ó. Questões pedem ao aluno relacione dois textos ou um texto com contexto histórico. Certo? Aqui você relaciona, você compara, você associa e você vê o diálogo entre esse texto com o texto que é o texto da pergunta. Tudo bem? Esta é uma questão de intertextualidade, pois a resposta depende da comparação entre diferentes contextos culturais. A gente está vendo que há uma discussão entre o português falado em Portugal e o português falado aqui no Brasil. Diferentes contextos culturais e linguísticos relacionados ao português brasileiro e o português europeu. A questão pede para inferir o preconceito linguístico com base nas ideias presentes no texto e no trecho citado pela autora. Veja que aqui essa questão poderia ser só de inferência, mas não é só de inferência. Ele é predominantemente de intertextualidade, porque tem um outro texto ali para explicar, para dialogar com o texto base. A primeira pergunta, a primeira alternativa, a dificuldade de consolidação da literatura brasileira em outros países. Embora possa haver desafios para a literatura brasileira, o foco do texto é linguístico e não literário. Eles não estão querendo saber, olha, o romance brasileiro é difícil de ser introduzido, de ser recebido lá na Europa. Não é isso que está sendo discutido. Está sendo discutido o quê? O ponto de vista linguístico. O português europeu é diferente do português aqui do Brasil, certo? Aos diferentes graus de instrução e formal entre os falantes de língua portuguesa. Não fala disso, não está querendo debater ou falar uma questão de quem é mais inteligente, quem é mais culto, enfim, não é isso, não é uma questão de formação. O intercâmbio cultural que ocorre entre os povos dos diferentes países de língua portuguesa. A questão não se refere a trocas culturais, mas sim a julgamento sobre a língua falada. Então está eliminado também. A alternativa é a distância territorial entre os falantes do português que vivem em Portugal e no Brasil. A distância territorial não é o foco, trata-se de uma questão cultural sobre a percepção da língua. Veja novamente a explicação aí, dando ênfase à questão linguística. A alternativa correta é a questão C, a existência de uma língua ideal que alguns falantes lusitanos creem ser falada em Portugal. A resposta correta é a C, pois conecta diretamente ao preconceito mencionado no texto, onde os portugueses consideram o português europeu como a forma correta da língua. Vamos a mais uma pergunta. São tantas formas de matar um preto.
que para alguns sua morte é justificada. Devia estar fazendo coisa errada. Se não era bandido, um dia ia ser. Por ser preto, sua morte é defendida. O preto sempre merece morrer. A estrofe acima é do poeta e educador social Batcum Proletário, que atua na periferia de Fortaleza, no Ceará, preparando jovens, em quase sua totalidade negros, para enfrentar as dificuldades impostas pelo racismo estrutural no país. É a partir da arte que Batcum consegue envolver a juventude em um projeto de fortalecimento dessa população ao promover batalhas de rimas, slams e saraus com temáticas que discutem os problemas sociais. Não por acaso, o tema mais explorado nas rimas, versos e prosas é a violência. De acordo com o mais recente Atlas da Violência, em 2019, os negros representaram 77% das vítimas de homicídios, quase 30 assassinatos por 100 mil habitantes, a maioria deles jovens. O Atlas revela ainda que um negro tem quase 2,7 vezes mais chance de ser morto do que um branco, o que justifica o movimento de resistência crescente no Brasil. O uso de citação e de dados estatísticos nesse texto tem o objetivo de ressaltar a importância da poesia para denunciar a morte de negros que cresce a cada dia, destacar o crescimento exponencial da temática do preconceito na população literária, destacar o crescimento exponencial da temática do preconceito na produção literária no Brasil, demonstrar o incremento no quantitativo de expressões artísticas na discussão de problemas sociais, evidenciar argumentos que reforçam a ideia de que os negros são vítimas em potencial da violência, ou salientar o aumento da participação de jovens nos movimentos de resistência na área da cultura. E aí, qual das alternativas aqui? E aí, acertou essa também? Interpretação? Vamos lá, por que interpretação? Trata-se de uma questão de interpretação, pois o aluno precisa compreender o contexto mais amplo do texto, as intenções do autor e o significado das estatísticas e citações. A ideia aqui é interpretar o uso desses elementos para reforçar uma mensagem social e crítica. Gente, é de interpretação porque, olha, o texto começa, são tantas formas de matar um preto, que para alguns sua morte é justificada. Ou seja, vem já descrevendo diretamente, e o que em primeiro impacto a gente pensa, caramba, o cara está falando assim, de forma aberta, preconceituosa e tudo mais, e aí são duas aspas, e depois mostra que é o autor que faz esse texto. Veja que é uma questão que precisa ser interpretada, você vai interpretar qual é a intenção do autor por trás desse projeto, por trás do poema, por trás das ações. Portanto, o uso de citações e dados estatísticos nesse texto tem o objetivo de que, olha só, Atlas da Violência, 77% de vítimas, 30 assassinatos por 100 mil, 2,7 vezes mais chances de morte. Ou seja, qual é a alternativa? A alternativa é a alternativa D, evidenciar argumentos que reforçam a ideia de que os negros são vítimas em potencial da violência. Você precisa interpretar os dados. Qual é a grande característica da interpretação? Identificar metáforas, compreender o sentido por trás das palavras e evitar uma leitura literal, certo? Se eu for pegar uma leitura literal, eu vou de fato entender que existem diversas formas de matar o preto e que para alguns a morte dele é justificada. Devia estar fazendo coisa errada.
Então eu estou concordando com isso se eu tiver que fazer uma leitura literal. Mas não é. É uma leitura metafórica. Ele está fazendo um uso poético para expressar aqui uma crítica. Tá certo? Portanto, interpretação. Agora nós vamos para a nossa penúltima pergunta. Concorrer e competir não são a mesma coisa. A concorrência pode até ser saudável sempre que a batalha entre agentes para melhor empreender uma tarefa e obter melhores resultados finais. Exige o respeito a certas regras de convivência pré-estabelecidas ou não. Já a competitividade se funda na invenção de novas armas de luta, num exercício em que a única regra é a conquista da melhor posição. A competitividade é uma espécie de guerra em que tudo vale e, desse modo, sua prática provoca um afrouxamento dos valores morais e um convite ao exercício da violência. De acordo com a diferenciação feita pelo autor, que prática econômica é considerada moralmente condenável? Opa! Em que momento o autor do texto está falando de economia? Ele fala de economia, então o texto já não é literal. E aí, qual é a sua aposta? Vamos aqui às alternativas. De acordo com a diferenciação feita pelo autor, que prática econômica é considerada moralmente condenável? A adoção de dumping comercial, fusão da função administrativa, criação do holding empresarial, limitação do mercado monopolista, modernização da produção industrial. E aí? Que tipo de pergunta é essa? Veja lá, inferência. Vamos entender o porquê que é inferência. Primeiro, porque exige que o aluno deduza uma resposta a partir de informações que estão implícitas aí dentro. Veja que o autor, ele está, na verdade, definindo dois conceitos, competitividade e concorrência. Mas ele não fala aqui de economia, mas ele dá duas definições e, por fim, ele faz uma interpretação. Logo, você que tem que deduzir, você que tem que fazer uma inferência. Você vai ter que buscar fora do texto. E aqui exige um pouco mais de conhecimento de mundo, conhecimento prévio. Essa é uma das questões que vai pegar no teu pé e vai ser difícil de acertar. O aluno deve deduzir, a partir do contexto e da argumentação do autor, qual prática econômica é considerada moralmente condenável. O texto não diz explicitamente a resposta, mas fornece pistas sobre o conceito de competitividade agressiva, que se assemelha à ideia de tudo vale, ou seja, práticas antiéticas na economia. Vamos lá. A primeira alternativa, fusão da função administrativa. Você talvez não conheça alguns termos, mas fusão, você sabe, é uma mistura. Trata-se de uma reorganização interna das empresas sem qualquer relação condenável moralmente falando. Não há nenhuma condenação em fazer uma fusão administrativa. Criação de holding empresarial, que também é uma prática, e aí você deveria ter esse conhecimento prévio, é uma prática organizacional legal e amplamente adotada no mundo dos negócios, sem relação direta com práticas imorais. D. Limitação ao mercado monopolista. O texto está condenando a limitação? Não, porque o monopólio é ruim. Portanto, o texto não está condenando a limitação ao mercado monopolista. Para o mercado é bom quando o monopólio ele é diminuído. Significa que mais gente
consegue atuar de forma positiva no cenário. Tá? Alternativa E, modernização da produção industrial. É moralmente condenável modernizar? É moralmente condenável modernizar a produção industrial? De forma alguma. Portanto, restaram aí talvez duas questões que você ficaria com dúvida, criação de holding e adoção de dumping comercial. Aí você talvez teria que chutar entre essas duas, se você não tiver um mínimo de inferência sobre essa questão comercial. Tá bom? Talvez essa questão você iria patinar um pouquinho aí, se você não conhece esses termos. É por isso que é uma questão de inferência. Inferência você só faz quando você tem alguma coisa, você busca de algum lugar que você tem. Beleza? Vamos para a última questão e a gente finaliza. Pois é, pessoal, chegamos ao fim dessa análise. Eu espero que tenha te ajudado, eu espero que tenha feito algum sentido para você e te ajude a estudar. Se ficou bom, já sabe, compartilha, se inscreva no nosso canal, dá aqui o seu like e faça um comentário. Eu preciso de feedback de vocês. Vamos lá? O que vocês gostariam que eu explorasse, que eu ajudasse vocês a estudar um pouco mais aí? Faz um comentário que a gente corre atrás aqui.